E hoje vamos falar de um filme corajoso e incompreendido. Eu tava ansioso para falar sobre esse filme, eu acho ele um filme muito injustiçado, só porque ele faz humor com assuntos sensíveis. Este é Meu Garoto, de 2012. Então a gente vai falar sobre as polêmicas, e tem muita polêmica nesse filme, as curiosidades e as lições do filme, e no final eu falo a minha opinião verdadeiramente sincera, que provavelmente vai ser diferente da opinião de todo mundo. Opinião provavelmente polêmica, assim como esse filme. Então fica aí e vamos analisar este filme. Começando pelo enredo. Donnie Berger, interpretado por Adam Sandler, teve um filho chamado Todd, ainda adolescente. Anos depois, Donnie reaparece inesperadamente ao lado do filho em um momento em que seu filho está prestes a casar, buscando uma reaproximação e também com interesses financeiros, e abrindo espaço para situações embaraçosas e absurdas. Vou simplificar o que funciona no filme. A química entre Adam Sandler e Andy Samberg. Essa relação rende piadas e algumas cenas memoráveis. O que não funciona no filme, que essa é a parte polêmica. Conceito ofensivo, flertando com temas como incesto, eu não posso bem falar a palavra, mas é pedô, né? Aquele negócio. E certos abusos relacionados a isso, apresentados com um tom leviano e que gerou grande rejeição por parte do público. Calma que eu já vou tocar nesse assunto, tá bom? Vamos falar agora das curiosidades do filme. Primeira parceria Sandler e Samberg. Foi o primeiro filme que juntou Adam Sandler e Andy Samberg, ambos conhecidos pelo humor excêntrico, mas de gerações diferentes. Mudança de título. Originalmente o filme se chamaria I Hate You, Dad. Eu odeio você, pai. Mas o estúdio decidiu mudar para That's My Boy, este é meu garoto, para parecer mais leve e comercial. E eu concordo, foi uma boa ideia. Participações especiais. O filme conta com aparições de celebridades inusitadas, como o rapper Vanilla Ice interpretando a si mesmo e o lutador de wrestling Todd Bridges. Roteiro ousado e controverso. A história foi considerada problemática por tratar de temas como como é que eu vou dizer isso? Relações íntimas entre professores e alunos, mas de forma humorística. Isso gerou críticas e debates sobre limites do humor. Também vou falar sobre isso, calma que é muita coisa para falar, uma coisa de cada vez. Referências a outros filmes de Adam Sandler. Há piadas e citações que remetem a produções anteriores de Adam Sandler, como Um Maluco no Golfe, Billy Mendiço, um herdeiro bobalhão, fracasso que virou cult para alguns, e eu sou alguns desses, tá? Que eu acho um filme cult sim. Apesar da bilheteria decepcionante e das críticas negativas, alguns fãs do humor, sem filtro, como eu, consideram o filme um prazer culposo. Não, eu não considero culposo não, eu considero um filme prazeroso. Entendeu? Eu não me sinto culpado por assistir esse filme. Indicações ao Razzie Awards. O filme foi indicado em várias categorias de framboesa de ouro, incluindo o pior filme, pior ator, o Adam Sandler, e pior roteiro. Vencedor em algumas dessas categorias. Fracasso financeiro. Com orçamento entre 57 a 70 milhões de dólares, faturou apenas 57 milhões de dólares mundialmente, não recuperando os custos investidos. E agora vamos às lições do filme. Assumir responsabilidades. Por mais que você tenha feito besteira no passado, em algum momento precisa encarar as consequências e tentar corrigir o rumo. Família vai além de sangue. Relações familiares verdadeiras se constroem com cuidado, respeito e apoio, não apenas pelo laço biológico. Aceitar as diferenças. Mesmo pessoas completamente opostas podem se entender quando se dispõem a ouvir e a respeitar o outro. Recomeços são possíveis. Não importa quão complicado tenha sido o passado, sempre existe a chance de um novo começo. Aprender com os erros. O filme mostra, de forma exagerada, como decisões impulsivas e imaturas podem gerar problemas duradouros,
mas também que é possível amadurecer. E nas avaliações, como de certa forma é de se esperar, o filme teve a aprovação de apenas 21% no Rotten Tomatoes e 51% de aprovação da audiência. É um filme que aparentemente incomoda bastante, e eu também não vou mentir, de certa forma eu me senti um pouco desconfortável assistindo o filme. Ele gera essa sensação de desconforto, mas eu não me senti em nenhum momento ofendido, tá bom? E aproveitando que eu tô falando sobre isso, chegou o momento de falar a minha opinião. Bom, eu vou começar do começo do filme, que é quando você percebe do que o filme se trata. É um garoto de aproximadamente 13 anos que é paquerado pela professora. Ou melhor, vamos ser justo. Na verdade, é o garoto que toma a iniciativa no começo do filme. Você entendeu? E ele toma a iniciativa de uma maneira bem grotesca com a professora, sem nenhum medo, sem nenhum pudor. Ele chega a dar uma cantada grosseira na professora, na frente dos coleguinhas ali. Pra você ver a audácia desse moleque. O moleque, ele seria aquele famoso caboclo escroto. Bem tóxico mesmo. A gente percebe isso na atitude dele, o jeito que ele canta a professora. É bem grotesco e a professora de imediato dá uma resposta grosseira para ele, ali, sabe? Mostrando que ela não é dessas. E ainda fala pro moleque comparecer à detenção, certo? Aí o moleque, beleza, até aí tudo bem. O moleque vai pra detenção pra, aparentemente, aprender a ter educação. Mas, apesar de ter demonstrado repulsa pelo comportamento do garoto, aparentemente a professora gostou da cantada, entendeu? E aí ela joga a ideia nele. Ela começa a corresponder o menino ali, joga um charme pra ele e a coisa rola entre os dois. Olha só que interessante. Isso aí leva a algumas discussões. Primeiro, o que eu aprendi não só com esse filme, mas com a vida? Cara, vamos dizer a verdade. Eu vou falar aqui a verdade. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas quantas vezes vocês ouviram, desde quando vocês eram jovens, que mulher gosta de homem educado, homem cavalheiro, homem que trate a mulher bem, não sei o quê. Só que esse rapaz, ele tem uma cantada totalmente grotesca e joga essa cantada pra cima da professora. E por incrível que pareça, funciona, tá bom? Funciona. E aí você vê na sua juventude as mulheres falando, não, o homem tem que ser um cara legal, que não sei o quê. Mas quantas vezes você viu essas mulheres falando isso e ficando com um cara totalmente escroto? Entendeu? Quantas vezes? Quantas vezes você viu uma situação dessa? Isso é uma coisa que me deixou doido quando eu era adolescente. Não entrava na minha cabeça, não fazia sentido, porque as mulheres preferiam ficar com os caras escrotos. Entendeu? Isso não entrava na minha cabeça. Não entrava. Até que eu conheci a tal da Red Pill, e a Red Pill esclarece tudo isso e explicou de uma maneira muito inteligente como é que funciona a psicologia feminina. Então sim, esses caras geralmente chegam com uma cantada escrota e mesmo assim fica com a menina. Mas por quê? Porque é o seguinte, esse cara, pelo menos, por mais escroto que seja a atitude dele, ele teve atitude. E mulher gosta disso. Entendeu? O cara chega com atitude, e aí, gatinha, tava te olhando ali, te achou mó gata. Enfim, pode ser uma cantada bem escrota. Provavelmente a mulher, no primeiro momento, vai dar uma resposta bem grosseira. Ai, sai daqui. Nossa, seu escroto. Olha como é que você fala comigo, não sei o quê. Aí dá um grito, até briga com ele na frente de todo mundo. Só que no final do dia, essa mulher vai pensar o seguinte: nossa, cantada escrota aquele moleque me deu. Nossa, nada a ver, caboclo escroto. Aí ela vai ficar pensando, e depois eu dei uma resposta nele. E ele não se intimidou com a minha resposta. Ele continuou me encarando. Até que foi interessante essa atitude dele. Ele não se abalou emocionalmente, apesar de eu ter gritado com ele. Você entendeu? É assim que funciona o raciocínio da mulher. É assim que funciona. A questão não é o que você falou exatamente, é a sua atitude. A mulher viu que você teve coragem de dar em cima dela na frente de todo mundo, sem sentir vergonha, sem se abalar
por ela ter gritado com você ou te rejeitado ali na frente de todo mundo. E isso são características que as mulheres valorizam, mesmo você sendo um caboclo escroto. Entendeu? Isso é instintivo delas. É por isso que um caba escroto, ele sai na frente de um cara certinho. Geralmente o cara certinho, mais educado, ele vai ficar tímido em chegar na mulher. Ele vai tomar muito cuidado, entendeu? Se ele vê a mulher ali, ele vai esperar um momento mais ideal. Já o caboclo escroto, ele vai chegar no primeiro dia. Já vai marcar presença no primeiro dia. Pode até levar um não, mas ele vai ganhar uns pontos em relação àquela mulher. E eu sei, é deprimente você ver uma mulher linda, por exemplo, entrando numa sala de aula, parecendo uma princesa, e no final das contas, ela fica com um cara totalmente feio, escroto, de atitudes escrotas. Parece que a mulher tá de sacanagem nessa hora. E é isso mesmo. Pois, na verdade, esse tipo de atitude mexe com o instinto primitivo da mulher, e a mulher gosta disso mesmo. Eu não tô dizendo que você tem que ser escroto para agradar a mulher de forma alguma. Eu tô favorecendo esse tipo de comportamento. Eu só tô dizendo como a sociedade funciona. É assim que a sociedade funciona. Então a gente vê muitos casos de mulheres aí que são espancadas pelo o companheiro, mas a verdade mesmo, é que elas já sabiam que o companheiro tinha esse comportamento, já antes de se relacionar com eles. Elas sabiam disso. Inclusive, tem um caso famoso no Brasil, muito famoso, que aconteceu recentemente, comoveu todo mundo, e aí essa moça que sofreu a violência pelo namorado foi perguntado se ela sabia do comportamento violento dele antes de namorar com ele. Ela confirmou que sim, e realmente tinha muitas evidências que o cara era violento. Então, já nesse primeiro parâmetro, o filme, querendo ou não, você goste ou não, ele acerta como uma luva nesse princípio aí, certo? Agora vamos para a segunda etapa. A professora que se relaciona com o aluno. É o que mais tem. É o que mais tem. Gente, eu cresci com isso, tá? Eu não fiz parte disso. Eu nunca peguei uma professora. Mas eu vi os meus colegas menor de idade pegando, por exemplo, professora, mulher adulta, casada. E é o que mais tem, E sabe como é que a gente via um moleque desse? Com admiração. Poxa vida, tu pegou aquela mulher linda, casada? Realmente tu é o cara, hein? Os homens sentem inveja de outros homens que fazem uma coisa dessa. Inclusive, é o que acontece com o garoto no filme. Ele é ovacionado, ele é declarado um herói nacional por ter pegado a professora. E não é qualquer professora, é uma professora gata. Entendeu? Uma professora gata. Por que ele é ovacionado? Porque é muito difícil você ficar com uma mulher bonita. Entendeu? Para você pegar uma mulher bonita, você tem que ter recursos financeiros. O homem é capaz de entrar numa guerra para poder pegar uma mulher bonita. E esse garoto, com apenas 13 anos, conseguiu o objetivo final da vida. Pegar uma mulher bonita. Ou seja, um moleque com 13 anos zerou a vida. Eu sei, você não tá gostando do que eu tô dizendo. E eu entendo, mesmo assim, é um de menor, mas é assim que as coisas são. Esse filme mostra como o impacto é diferente quando a gente tá falando de um garoto de menor. Você entendeu? Porque se fosse o contrário, se fosse um professor ficando com uma aluna de menor, meu amigo, aí o repúdio era extremo, ninguém acha graça nisso, uma coisa dessa não pode, e eu concordo. Só que isso aqui mostra para você ver como os gêneros, eles são tratados de formas diferentes dependendo da situação. Não adianta você querer comparar homem e mulher e tratar eles de maneira iguais na mesma situação. Não existe isso. Não existe. Homem e mulheres serão tratados de maneiras diferentes, mesmo que a situação seja igual. O garoto é ovacionado e tratado como herói, e é exatamente assim que a sociedade enxerga uma situação dessa. Ok, não pode, é proibido e tal, mas só quem se deu mal foi a professora, entendeu? O garoto foi ovacionado. E é isso que é bacana no filme, porque ele leva isso para um caminho exatamente como ele seria tratado na vida real. A sociedade
iria tratar dessa forma, certo? E é uma situação também que é presente no dia a dia. Vamos combinar, gente, isso existe. Isso existe. Só que o filme trata isso de uma forma humorada e, como eu ressalto mais uma vez, como a sociedade iria tratar isso aí. Não sejamos hipócritas, tá bom? Não sejamos hipócritas, porque um garoto que consegue um feito desse, e ainda mais com uma professora bonita, ele seria visto como herói sim. Não sejamos hipócritas. Não estou incentivando esse comportamento, não é essa a intenção desse vídeo, só estou mostrando como a sociedade é hipócrita. Então eu mostrei aqui 2 comportamentos que a sociedade despreza. O caboclo que é escroto, certo? A sociedade despreza isso, mas a verdade é que as mulheres aceitam muito esse tipo de comportamento. Então, se você quer fazer uma crítica, critique as mulheres por aceitar esse tipo de comportamento. Meu amigo, porque é um absurdo você ver cada mulher linda com um caboclo escroto. E o romântico, meu amigo, elas não querem nem saber. O apaixonado, o cara que trata bem, elas têm nojo. Não sejamos hipócritas. E outra situação também. O caboclo que pega várias mulheres, ele é ovacionado principalmente pelas mulheres. Entendeu? Principalmente pelas mulheres. O que esse garoto fez no filme de pegar a professora já desperta uma grande curiosidade nas mulheres. Elas pensam assim, nossa, esse moleque com 13 anos pegou a professora, ele deve ter um borogodó. Até a série Todo Mundo Odeia o Chris já retratou uma situação parecida, onde o Chris pega uma menina lá e por causa de ter pegado essa menina, que aparentemente era mais velha que ele fica famoso e aí as mulheres ficam até interessadas no Chris. Todo Mundo Odeia o Chris já retratou exatamente o que eu tô falando aqui. A sociedade funciona assim, gente. A sociedade funciona assim. As mulheres, elas gostam de um homem que pega várias mulheres. Mas é como eu te falei, não adianta você colocar os gêneros na mesma situação. Eles vão ser tratados de forma diferente, doa a quem doer. Por exemplo, um homem que pega várias mulheres, ele é ovacionado principalmente pelas mulheres, certo? Agora, uma mulher que pega vários homens, aí você vai ver o efeito contrário. Os homens vão ter nojo de você. O valor do homem é determinado por quantas mulheres ele pega. E o valor da mulher é determinado do quanto ela conseguiu se preservar. Basicamente, esses são os 2 pontos que a gente percebe no começo do filme. E eu acho que o filme começa de uma maneira ousada e genial. E também retrata isso de uma forma perfeita. Entendeu? Perfeita. Eu acho engraçado que até os policiais... na hora do tribunal lá, acham massa o feito que o garoto conseguiu de pegar a professora, sabe? Ok, isso é um pouco exagerado, mas é engraçado. É aí que tá a graça. E, gente, na minha opinião, a relação íntima com pessoa, ela deve ser feita o mais tardar possível, tá bom? Até porque ninguém quer ser pai ou mãe na adolescência. Esse tipo de comportamento não deveria ser incentivado. E aí tem uma certa hipocrisia da sociedade em achar um filme desse nojento. Beleza. Mas certos governos distribuem camisinhas nas escolas públicas. Existe um sentido, que é a questão de proteção, mas ao mesmo tempo você incentiva esse tipo de comportamento para que os adolescentes se relacionem intimamente uns com os outros. E lembrando que esses preservativos não são 100% eficazes, e sim, pode acontecer um acidente e você se tornar pai ou mãe muito mais cedo do que você imaginava. Aí, meu amigo, você tá lascado na vida. Eu sempre tive medo disso, pavor, e eu só fui perder a minha virgindade com 25 anos. Não tô brincando. Entre outras coisas, tem algumas situações também pesadas que o filme retrata, como aquela situação do incesto, que é quando o Donnie descobre que a noiva do seu filho estava tendo relações íntimas com um caboclo lá que era irmão dela. A princípio, a gente pensa bem assim, não, calma aí, esse caboclo, talvez ele não seja irmão sanguíneo dela 100%. Deve ser um primo, talvez adotado,
Ou então, meio-irmão no mínimo. E até o Donnie, ele fica assustado e faz essa pergunta. Não, ele deve ser só um parente distante, meio-irmão no mínimo. Deve ser isso, não deve? Os dois ficam calados, eles não respondem e esse silêncio fala por si só. Se eles não responderam, é porque realmente são irmãos de sangue. Eu sei, parece inacreditável, mas é verdade. Os personagens ali são irmãos de sangue. Muita gente ficou chocado com isso, eu fiquei chocado também, mas eu achei, de certa forma, engraçado. Parece algo inimaginável? Eu sei, parece, mas acontece. Existe cada caso bizarro aí hoje em dia. E o filme só retrata isso de uma forma humorada, mas que ao mesmo tempo choca. Porque é uma situação chocante. Eu não vejo nada demais. A sociedade é isso mesmo. Ela é doente. Você vai ver casos até piores. Então, já que é uma coisa presente na nossa sociedade, eu não entendo exatamente o porquê as pessoas ficaram tão chocadas com isso. Você entendeu? Existe, gente, existe. Eu vou falar o quê? E outra coisa, se você prestar atenção, o personagem do Adam Sandler, o Donnie, ele fica chocado quando descobre isso. Ele desaprova completamente. Ele tem um repúdio, um nojo, exatamente como todo mundo se sentiria nessa situação. Então, não é como se o filme aprovasse uma situação dessa. Pelo contrário, ele pega essa situação e critica com força. Tem até o padre lá que tá no meio do casamento lá e eles descobrem essa situação, que a noiva estava tendo caso com o próprio irmão dela. Todo mundo descobre ali no casamento, durante o casamento, e até o padre comenta: vão direto pro inferno. Pronto, tá aí. É uma situação de repúdio e ela é criticada, inclusive, no filme. Qual que é o mal nisso? O filme, ele pega todos esses tabus e faz uma crítica social. Ele não só critica essas atitudes, mas também a sociedade que, querendo ou não, aprova essas atitudes. Tá bom? Não sejamos hipócritas. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Ó, eu lembrei de uma situação. Uma vez eu tava na fila do banco. E aí eu tava conversando com uma moça que eu conheci na fila do banco. E eu tava falando justamente dessas situações que me deixou chocado. Porque eu, quando era adolescente, eu tava contando tudo isso pra ela. Eu achava que a mulher gostava de um cara atencioso, romântico, mas eu só via as minhas colegas de sala de aula ficando com um caboclo escroto. Aí eu expliquei pra essa moça que tava na fila do banco comigo que finalmente eu entendi essa situação. É porque o caboclo escroto tem atitude. E querendo ou não, ele fica um ponto à frente do cara certinho. Sabe? Eu fui explicando isso. E aí, um momento que caiu a minha ficha foi numa situação que eu cheguei numa menina. Eu levei 2 semanas pra chegar nessa menina. Eu cheguei nessa menina e eu falei que eu queria conversar com ela e tal. E é lógico que a situação ficou subentendida. A menina foi de encontro comigo pra eu conversar com ela. E aí eu só falei de maneira direta, olha, eu te achei bonita, de repente eu tava pensando se a gente não podia se conhecer melhor, uma coisa assim, sabe? Esse foi o argumento. Simplesmente, a menina que até tava interessada em mim, não gostou depois que eu tive essa conversa com ela. É como se, naquele momento, ela perdeu o interesse instantaneamente. E eu fiquei refletindo, rapaz, o que foi que eu fiz de errado? O que foi? E olha só que interessante. Algumas semanas depois, chegou um outro garoto. E esse garoto, ele tinha um péssimo papo. Um péssimo papo. Eu já conhecia ele. Eu conhecia ele de outro colégio, mas só eu conhecia ele naquele momento. Ninguém conhecia. Você entendeu? E eu sabia que ele tinha um péssimo papo. Ninguém gostava dele. O pessoal achava ele meio leso. E aí, eu fiquei sabendo que este garoto leso, logo no primeiro dia, conseguiu pegar a menina que eu tava afim. Você entendeu? No primeiro dia. Rapaz, eu fui imediatamente pra ele e perguntei o que foi que ele fez. E vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Ele simplesmente fez a mesma coisa que eu fiz, com uma pequena diferença. Primeiro, ele foi na menina e falou: eu quero falar contigo. A menina foi lá, foi de encontro com ele. Só que, no momento que ela se aproximou dele,
ele simplesmente, sem falar nada, pegou o braço dela e beijou ela à força e ela gostou. É isso, gente. Resumo da história. Mulher gosta de atitudes escrotas como essa. Esse foi o segredo dele. Ele pegou a menina sem falar um A. Foi uma atitude escrota? Foi sim, mas foi uma atitude aprovada. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu contei toda essa história para a menina que estava comigo na fila do banco. Eu contei para ela. Rapaz, automaticamente ela se identificou. Ela disse também que ela não gostava de homens escrotos e tal, que ela não quer isso para a vida dela, entendeu? Que ela tinha casos e experiências de familiares, de mulheres que se relacionaram com homens escrotos. Só que ela me contou uma situação um tanto parecida que aconteceu com ela. Olha que interessante. Ela concordou comigo e contou essa seguinte história. Ela falou que um dia tinha um garoto bem malandro na rua dela que vivia dando em cima dela. E ela constantemente rejeitava esse moleque. É um garoto malandro mesmo, da quebrada, mexia com coisas erradas, substâncias ilícitas, até que um dia esse garoto, depois de mexer com ela vários dias, puxou ela pelo braço em direção ao beco e forçou um beijo nela. E conseguiu beijar ela. Ela deu um tapa nele, mandou ele se afastar. Quem você pensa que eu sou? Não me trate assim e tal. Até aí tudo bem, certo? Ela rejeitou o garoto, tal, foi para casa. Só que ela admitiu que à noite ficou refletindo nesse beijo. Você entendeu? Ficou ali, sabe? Refletindo no beijo, pensativa e até pensando em dar uma chance para esse garoto. Só que ela disse que logo caiu na real e não vou dar uma chance para esse garoto escroto, ele teve uma atitude escrota, eu não sou dessas. E eu já sei qual vai ser o meu futuro se eu me relacionar com um cara desse jeito. Vocês entenderam? Pronto, essa menina, ela entendeu o meu ponto de vista. Ela entendeu, é isso. Esse tipo de atitude desperta o lado primitivo das mulheres. Elas gostam disso, elas gostam. É por isso que você vai ver mais filas de mulheres visitando presidiários para entregar marmita prontinha, quentinha, do que mulheres fazendo fila para entregar marmita para homens em construção civil, trabalhadores. Você não vai ver. E essa foi uma realidade que me chocou bastante também. Mulher não gosta de homem trabalhador. Não gosta. Mulher gosta de homem que tem dinheiro. Independente se tá mexendo com coisa certa ou errada. Gente, é isso. Eu amo esse filme. Eu acho ele injustiçado pra caramba. Pra mim ele é um clássico cult. E eu arrisco a dizer que com o tempo a sociedade vai reconhecer que esse filme estava certo. Ele é uma crítica social do caramba. Esse é Meu Garoto, é uma comédia de humor extremado que arrisca ao abordar temas tabus de forma leviana. O resultado foi uma rejeição crítica significativa e uma bilheteria decepcionante e repercussões negativas tanto na crítica quanto entre o público. Uma produção que, para muitos, passou dos limites do humor. Olha, esse negócio de criticar o humor também depende do ambiente, depende do tempo. Eu acho errado criticar o humor, porque uma coisa que foi hilária no passado acaba sendo completamente desprezível nos dias de hoje. Já vi isso acontecer muito. Então eu acho uma frescura você criticar o humor. Ainda mais um humor que traz uma crítica da sociedade verdadeira. E é isso, essa é a minha opinião sobre Este é Meu Garoto. Filme que eu gostei bastante. Incomoda? Incomoda. Algumas piadas eu achei sem graça? Achei, mas nem por isso eu vou detonar o filme e achar que ele foi totalmente ruim. No geral, é um filme que eu achei interessante. Poderia ter sido um pouco mais engraçado? Poderia, mas ainda acho que valeu a intenção. E é isso, se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você achou esse filme tão repulsivo assim. Eu confesso que boas partes das piadas são ruins e que incomodam, mas eu não me senti ofendido por causa disso. Mas e aí, você pensa a mesma coisa? Se sim, comente aqui embaixo para eu saber. Sessão encerrada? E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!
What you're feeling right now, huh? TV's Randall Morgan. Ozzy. What the?